Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda de novo com vocês. Vamos para mais uma aula de Química. Nossa aula de número 7. Vamos estudar hoje modelos atômicos. Vamos conversar um pouquinho sobre os primeiros filósofos gregos, aqueles caras tops que lá antes de Cristo começaram já a pensar do que será que é formada a matéria? O que será que compõe tudo que está ao nosso redor? Nós sabemos que é de perguntas que se desenvolve a ciência. Então é importantíssimo essas indagações. E foi a partir dessas indagações que nós temos a nossa química clássica hoje em dia. Vamos começar? Mas eu peço para você que ao final dessa aula assista e você dê o seu like. Você acione o sininho de notificação do nosso canal, se inscreva no nosso canal e assista todas as aulas que você receber novas do nosso canal. Beleza? Fechou? Combinado. Pessoal, quem foram então os primeiros caras que começaram a pensar a matéria? Os primeiros caras foram dois filósofos gregos assim, fodásticos. Demócrito e Leucipo, gravem bem esse nome, gente. Em vestibular cai pelo Brasil inteiro aí, gente. Demócrito e Leucipo, lá em 500 anos antes de Cristo, século V antes de Cristo. Demócrito e Leucipo na Grécia antiga começaram já a pensar: do que será que é formada a matéria? Eles foram fazer um passeio na praia e eles viram aquele mar de areia, né? Eles começaram a pensar: a matéria é como esse mar de areia. E se eu pegar um punhado e eu for pegando menos, eu vou chegar ao grãozinho. Esse grãozinho é a menor partícula que compõe a matéria. E ela é indivisível, porque eu não consigo dividir Demócrito. Eu não consigo dividir Leucipo, um grão de areia. Eles pensavam assim. Então eles chamavam esse último pedaço da matéria, esse indivisível para eles, de átomo. Átomo significa não divisível. Então, para eles, a última parte que compunha a matéria era o átomo. Então, Demócrito e Leucipo foram os primeiros caras que falaram sobre o átomo, professora Amanda? Foram os primeiros caras que falavam sobre o átomo. Por isso, eles eram chamados de atomicistas. Se virem alguma pergunta em algum vestibular falando sobre os caras que eram os atomicistas ou atomistas, eram quem? Demócrito e Leucipo. Fechou? Depois deles, lá em 348, 350 antes de Cristo, veio outro cara começando a também pensar do que é formada a matéria. Aristóteles, outro filósofo grego metido a pensador. Eu quero também dizer a minha teoria sobre do que a matéria é formada. Eu também pensei sobre isso. E ele disse: a matéria é formada por um elemento primordial chamado éter. Então, para ele, a matéria é formada por um elemento celestial. E esse elemento era formado pelos 4 elementos da natureza: ar, terra, fogo e água. Ele dizia assim: um material é formado por 2 desses elementos, cada um é por 2, porque teria 2 qualidades. Um material poderia ser úmido e seco, um material poderia ser seco e frio, um material poderia ser quente e úmido, dependendo de que elemento ele é formado. A matéria pode ser transformada em uma ou outra, dependendo quando ela perdia uma qualidade. Por exemplo, se ele era úmido e frio, e ele perdesse a umidade e se transformasse em frio e seco, a matéria estaria se transformando em outro material. Então, era assim que ele pensava. Mas o que é importante eu saber, professora Amanda, de tudo isso, que eu meio que fiquei confuso? Que Aristóteles pensava que a matéria era formada por um elemento primordial, celestial, chamado éter, que era formado, por sua vez, pelos 4 elementos da natureza: ar, terra, fogo e água. Fechou? Fechou Aristóteles. Pessoal, bem depois disso tudo, pensando já na era cristã, lá no Egito, surgiu a alquimia. A alquimia é a nossa química antiga, pessoal. Já é o começo da química como ciência. Começaram então a pensar nas reações químicas, começaram a pensar na química como ciência, mas ainda ela era uma ciência profundamente alegórica, com segredos, superstições, magias, na época até chamada de bruxarias. O que os alquimistas buscavam, professora Amanda? Eles buscavam encontrar o elixir da vida. Para eles, esse elixir da vida era poderosíssimo. E se eles encontrassem essa forma desse elixir da vida, eles teriam a vida eterna
eterna, o poder da vida eterna. E ele também procuravam o quê? A pedra filosofal. O que essa pedra filosofal tinha o poder, professora Amanda? De fazer uma reação nos metais, uma reação química nos metais, e transformar qualquer outro metal em ouro, qualquer outro. Então eles teriam o quê? A vida eterna e a riqueza do mundo. É isso que eles queriam. Nunca encontraram o elixir da vida nem pedra filosofal, mas contribuíram grandemente para a nossa química clássica de hoje, tá, gente? Muito obrigado, alquimistas queridos, nossos amigos queridos, meus amigos queridos alquimistas. Exercícios juntos, vamos lá? Número 1. O ser humano desde a antiguidade questionou-se a respeito do que é feito o mundo em que vivemos. As primeiras ideias que explicavam essa indagação datam do século V a.C., quando os filósofos gregos elaboraram as primeiras noções a respeito da natureza do mundo que os cercava. Um dos pensamentos mais antigos de que se tem registro em relação à matéria é dado por Demócrito e Leucipo. Eles afirmavam que tudo que existia era formado por fogo, água, ar e terra. Demócrito e Leucipo diziam isso, gente? Não, professora Amanda, Demócrito e Leucipo não diziam isso, professora Amanda. Deixa eu tirar meu rostinho lindo daqui da frente de vocês. Peraí, eu não tô conseguindo, gente, tirar eu da frente de vocês. Agora eu tô. Aqui. A matéria possui carga positiva e negativa, gente. Demócrito e Leucipo dizia sobre cargas. Isso nem chegou ainda no nosso estudo, nem chegou ainda. Qualquer material poderia ser dividido infinitamente. É infinitamente ou é indivisível? Eu chego um momento que ele é indivisível, então é finitamente. Letra C é falsa. Um material transforma-se em outro após algum tempo. Ele falou sobre transformação, reação química, Demócrito e Leucipo não falou sobre isso. A matéria é formada por pequenas partes indivisíveis. Isso, partículas, minúsculas partículas indivisíveis. Resposta certa, letter E. Eu não marquei a resposta certa dessa vez? Não, mas tudo bem, gente. Resposta certa, letra E. Agradeço pela aula de hoje. Muito obrigada por terem participado junto comigo. Não esqueçam de dar o like na nossa aula. Espero vocês na próxima aula, que é a continuação de modelos atômicos. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.